Oi, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência e tirar algumas dúvidas sobre as fraldas ecológicas. Então, sobre os benefícios das fraldas ecológicas, elas são muito mais indicadas para o contato com a pele da criança, né? Então, o bebê tem uma pele muito mais sensível. E as fraldas ecológicas não tem nenhum químico, né? É o tecido mesmo, é tudo feito no tecido. Então não tem nenhum químico, não tem nenhuma toxina que vai entrar em contato com a pele do bebê e causar alguma alergia. Além disso, eu sempre penso que é muito melhor a sensação de estar usando algo de tecido do que algo plástico no corpo. Isso serve para nós, né? E também para as crianças, né? Para os bebês. E além disso, também o bebê tem uma sensibilidade maior e uma relação melhor com os processos fisiológicos do xixi e do cocô. Então, isso vai refletir na hora do desfraude, que geralmente é onde acontece mais cedo em bebês que usam fraldas ecológicas e de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural, porque o bebê vai entendendo melhor o funcionamento do seu corpo, né? Esses processos fisiológicos. E além de todos esses benefícios, eu acredito que o que seja mais importante e mais impactante é o pensamento coletivo, é o cuidado com a natureza, né? É a questão da sustentabilidade, que as fraldas descartáveis agridem muito a natureza, né? A primeira fralda descartável que foi usada ainda está no planeta, ainda está aqui, poluindo, né, a nossa natureza. Então, e todo o processo de produção, né, todo o processo de transporte das fraldas, todas as embalagens, envolve muita poluição, além de agredir a pele dos nossos filhos também. Então, eu trouxe aqui alguns modelos das fraldas ecológicas para que vocês consigam entender um pouquinho melhor quais escolher, como escolher e como funciona, como usar na prática mesmo. O modelo mais prático em relação ao uso mesmo é esse aqui, que é a fralda Ayo. Ela é inteira já, ela vem com várias camadas de absorvente já aqui dentro. Então a gente só pega ela, coloca na criança e fecha aqui com os botões. Essa é a mais prática para usar, só que como ela é muito grossa, tu precisa ter mais dela para poder lavar e dar tempo de secar, porque ela demora um pouquinho mais para secar. Quem mora aqui no sul, né, que vive o nosso inverno chuvoso e úmido, sabe do que eu tô falando, que elas demoram mais para secar quando não tem sol, quando não tem muito vento, quando não é um local muito fresco. Então a gente acaba tendo que ter mais quantidade dessas aqui se for usar, mas ela é muito prática. Eu costumo usar ela para quando eu deixo as gurias com algum outro cuidador, que não seja eu e o Cristiano, quando fica com as avós ou com algum outro familiar, que não tem tanta prática, que não usa as fraldas todos os dias. Então eu deixo essa aqui, que daí fica mais simples, né? Mais fácil da pessoa conseguir trocar a criança. Aí a gente tem esse modelo aqui, que é a Pocket. Ela é assim. E tem essa capinha aqui dentro, tem esse bolso, na verdade, aqui dentro. Acho que dá para enxergar aqui. E a gente coloca o absorvente dentro. Esse modelo tem vários tipos em relação ao tecido. Então, essa daqui já é uma de piscina. Todas as pockets que eu tenho são de piscina, porque daí é esse tecido super fininho, acho que dá para enxergar, que é muito fininho. Então, ele seca super rápido. Para viajar é muito bom. E para quem mora mesmo em casa, quem tem mais filhos ou quem mora em apartamento, né, que o processo da secagem precisa ser um pouco mais rápido, esse modelo aqui é muito bom, esse tecido de piscina. E também pode ser usado na piscina. Na piscina a gente usa só ela, sem absorvente dentro, então usa só ela assim mesmo, fecha os botões e pode usar na piscina. As fraldas de piscina, tanto as ecológicas quanto as descartáveis, não seguram o xixi, que muita gente fica na dúvida de usar a fralda assim, porque acha que deveria segurar o xixi. Então as fraldas de piscina não seguram xixi. O que elas seguram é o cocô, por isso que a gente usa só ela sem o absorvente dentro. Esse modelo eu gosto muito também, essas de piscina são as minhas preferidas.
Aí outro modelo que tem é essa aqui, que é a capa. Então ela é só uma capinha mesmo, de um tecido já impermeável. Algumas têm esse forrinho aqui, outras não têm, é só esse tecido impermeável mesmo. E aí a gente coloca o absorvente dentro e fecha ela também com os botões e pode usar na criança. Uma vantagem dessa também é secar rápido, porque ela é mais fina ainda. Outra vantagem é que quando for só xixi ou às vezes que é um cocô que não suja a capa, a gente pode fazer várias trocas, trocando só o absorvente e usando a mesma fralda ainda. Então não precisa já tirar e colocar para lavar. Essa pocket, algumas mães, né, algumas famílias escolhem usar como capa também. Então, ao invés de colocar o absorvente por dentro, coloca o absorvente por fora e consegue fazer mais trocas também, tirando só o absorvente para lavar e mantendo a mesma fralda. Com essa capa aqui, bem fininha, a gente usa o contorno noturno, que é esse aqui. Ele é um absorvente, tá? É do mesmo tecido dos absorventes. Ele é assim, ó, aberto. São várias camadas também. Ele é bem mais grosso do que um absorvente normal. E ele envolve todo o bebê, né? Toda a bunda, a lateral, envolve todo o bebê assim, fica fechadinho. E aí a gente coloca só a capa em volta, porque ela é mais fininha, como ele já tem muito volume, a gente usa só a capa junto com ele. Isso aqui é maravilhoso, porque segura muito o xixi. Então, às vezes, à noite, a gente não precisa ficar acordando a criança e trocando mais vezes. A gente pode deixar esse daqui, porque ele segura bem, né? Aguenta a noite bem tranquila. E é uma ótima opção. Sobre os tamanhos. Existem as fraldas RN, tamanho RN, tá? Eu trouxe essa daqui porque é a única que eu tenho guardada. Porque eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela foi usada por 4 crianças. Então, ela foi usada por 2 filhos de uma amiga minha, da nossa doula. E depois eu usei na Maria e usei na Clara também. E ela é um tamanho muito bonitinho, que eu acho muito fofinho. Então, existem as tamanho RN. Aí o absorvente que vai dentro é RN também, ó. Ele é bem menorzinho. Eu já vou mostrar o tamanho dos absorventes de tamanho único, né? Que não são RN. E elas são muito fofas. Tem todos esses outros modelos também, tá? Dessas aqui que eu já mostrei, tem no tamanho RN. Mas é uma escolha se você quiser comprar. Eu, por exemplo, para a Maria não cheguei a usar. Eu tinha algumas que eu já tinha ganhado, né? Como essa daqui. Então eu usei essas RN que eu já tinha na Maria. Mas para Clara eu comprei mais algumas e usei. Mas todas essas aqui que são tamanho único, a gente consegue ajustar e usar no RN também. Todas essas, ó, vocês podem ver que elas têm botões aqui para baixo. Essa aqui também. A capa também tem botões aqui. E o contorno noturno a mesma coisa, tem botões aqui. Existem 2 formas de ajuste para as fraldas ficarem num tamanho menor. Existe a forma que é por elástico, que daí é elástico aqui dentro, igual as roupinhas, assim, igual aquelas calças jeans que a gente consegue ajustar por dentro, é aquela mesma função. É um elástico que vem aqui dentro, e aí a gente consegue ajustar na cintura, consegue ajustar aqui nas laterais e a fralda fica menorzinha. Eu não gosto muito dos elásticos, eu não acho que sejam práticos, porque tu tem que ajustar e deixar a fralda ajustada até mudar o tamanho, daí abre mais. Eu prefiro essas aqui de botão, porque a gente vai fechando o botão, eu vou mostrar aqui, vou deixar no menor tamanho aqui dessa. E aí fica mais prático, porque na hora de lavar a gente abre ela, fica no tamanho normal, lava e depois ajusta de novo. Ó, então elas ficam bem pequenininhas mesmo. Fica desse tamanho aqui. Eu vou mostrar a RN para vocês terem uma noção. Então fica do mesmo tamanho mesmo, né? E na cintura também tem bastante botões que a gente consegue ajustar e deixar bem pequenininho. Então quem não prefere investir em fraldas RN, porque a gente vai usar por pouquinho tempo, vai usar por uns 3 meses, 2 meses, dependendo do tamanho do bebê, pode comprar só essas que são tamanho único,
que a gente usa de algumas de 3,5 kg, 4 kg até 16 quilos. A maioria é em torno disso, assim, é essa média que dá para usar. Então, tranquilo usar no bebê quando é bem pequenininho. A gente vai ajustando, ela fica bem pequena e usa até a hora do desfraude. Sobre os absorventes, tem também outros tipos de tecido para os absorventes. Eu só tenho todos desse tecido aqui, porque já comprei várias fraldas, né? Já usei por 2 anos com a Maria, já estou usando há 2 anos com a Clara, então eu já tenho as minhas preferências. Mas existem outros tecidos. O que eu indico é que vocês experimentem, que vocês testem os outros materiais, os outros tecidos, testem todos os modelos e entendam qual vai funcionar melhor para a família de vocês, qual vocês vão gostar mais. Então, esses que eu tenho são de Melton, que é esse tecido aqui. O RN que eu tenho também é desse mesmo tecido, vocês podem ver que é igual. Aí a diferença que tem é esse aqui é diurno, que ele é um pouquinho mais fininho, e esse aqui é um absorvente noturno. Eu gosto muito de usar só esse noturno para tudo. Ele fica um pouquinho mais grosso, mas ele segura melhor o xixi, e eu acho mais prático, assim, eu acho que ele fica mais inteiro dentro da fralda, sabe? Ocupa melhor o espaço na fralda. Sobre a dobra, é assim, ó, eu vou abrir ele aqui, tá? Aí a gente dobra no meio, para deixar bem marcado esse meio aqui, abre ele, dobra assim, assim e assim. Então, ele fica 1, 2, 3, 4 camadas de tecido. Ó, dá pra ver aqui. 4 camadas de absorvente. E protege bem, segura bem o xixi. Daí, a gente vai pegar esse absorvente aqui. Quando for só a capa, a gente coloca ele aqui dentro. Ó, ele vai ficar solto assim, né? E fecha no bebê. Ou quando for a fralda Pocket, que é esse modelo aqui que tem o bolso, a gente segura bem, com toda a mão, e vai colocando aqui dentro. Isso tudo é prática, tá? Quanto mais a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando de ajustar. As primeiras vezes a gente ainda tem que treinar um pouco, mas depois vai ficando bem tranquilo. Então arruma bem ele aqui e a fralda vai ficar assim, ó, com o absorvente aqui dentro. Vai ficar mais grossinha. E aí também fecha no bebê ou na criança. É muito tranquilo, tá? A gente acaba achando que é algo bem mais difícil pelo preconceito das pessoas, pelo julgamento das pessoas, pelos modelos de fralda ecológica, né? De fralda de tecido que existiam antigamente. E não é. É tudo muito simples. É tudo com botão, então é muito prático. A gente já pode levar a fralda assim. Eu já levo prontinha na mochila, com absorvente dobrado. Então, se precisar trocar em algum lugar que não seja muito apropriado ou que seja na correria, é tranquilo. Já tira a fralda da mochila, já coloca prontinha na criança. É muito tranquilo. Sobre o armazenamento. As fraldas limpas a gente pode armazenar como uma roupa normal da criança. Pode ser dentro de um armário, ou pode ser no trocador, ou numa gaveta, como vocês preferirem. Pode armazenar elas já assim prontas, ou pode armazenar separados os absorventes em um lugar, as fraldinhas em outro lugar. É bem tranquilo, é como preferir. As fraldas sujas, então. Quando a gente for sair, tem essa sacolinha aqui, que é uma bolsinha toda impermeável por dentro, tá? Dá pra ver, eu acho. E ela é um tamanho super bom, então assim, se você for ficar... Eu já fiquei o dia inteiro fora e levei só uma, que cabe várias fraldas ali, bem tranquilo. Quando a gente trocar o bebê, tira a fralda suja e coloca aqui dentro, e coloca dentro da mochila. Não vai sair cheiro, não vai sair umidade, ela tem o zíper aqui, então fecha, deixa bem fechadinho. É bem tranquilo também, coloca dentro da mochila ou carrega ela separado, não vai sair cheiro nenhum e nem umidade nenhuma se tiver alguma outra roupinha, alguma outra coisa dentro da mochila. Então é só tirar a fralda suja do bebê e colocar aqui dentro. Sobre as trocas, então. Quando é só xixi, não tem mistério.
tira a fralda do bebê com o xixi ou tira só o absorvente quando for com a capa aqui. A gente consegue tirar só o absorvente com o xixi, a capa vai estar seca ainda, e troca o absorvente. E a fralda com xixi ou o absorvente com xixi, a gente já coloca num baldinho sempre aberto, tá? As fraldas já sujas com xixi ou cocô, não deixar em lugar fechado, não deixar num balde fechado com tampa, sempre aberto, sempre sem tampa, ou um balde que seja furadinho dos lados, pelo menos, né? Algum cesto. Quando for cocô, eu uso para limpar a bunda das gurias esses paninhos aqui, tá? Logo que elas nasceram, eu usava algodão com aguinha morna ou com um chazinho de camomila que eu já deixava pronto numa térmica. Então, eu usava pedacinhos pequenos de algodão ou aqueles algodões em disco e chazinho de camomila e água morna. Quando elas foram crescendo, eu acho que a Clara já desde bem cedo, porque era a segunda filha, eu usei direto esses paninhos aqui, que são aqueles paninhos de boca que a gente acaba ganhando, eu nunca comprei. Então eu ganhei vários na gestação da Maria, vários na gestação da Clara, e acabei usando para limpar o rosto, né? Ou para a hora do mamar, para limpar algum vômito, eu sempre usei mais as toalhinhas. Então esses aqui foram ficando, e aí eu acabo usando para isso, para trocar a fralda quando for cocô. Então eu uso esses paninhos aqui, deixo ele bem úmido com água. Pode ser água morna, ou no verão pode ser água fria, tranquilo. E aí eu uso esse fluido de limpeza, que eu compro da mesma loja que eu compro as fraldas, que eu já vou indicar aqui, que é a Ecológica, que eu compro desde que a Maria nasceu. Então elas vendem todas essas fraldas, elas vendem todos os acessórios que a gente precisa, né? As bolsinhas, o contorno noturno, e vendem também produtos naturais. E aí eu uso esse fluido de limpeza, que ele é em spray, então eu só aperto assim no bumbum mesmo e passo o paninho úmido para limpar o cocô. Em relação à fralda, quando for cocô, vocês podem ver que esse tecido aqui, podem imaginar, que ele é muito bom também, ele não gruda o cocô. Então o cocô vai ficar, claro que logo que o bebê nasce, o cocô é a mesma coisa que um xixi, né? O cocô de recém-nascido é líquido também, pode ir direto para a máquina lavar também. Mas depois que eles vão crescendo, o cocô não fica muito grudado aqui. Então, na maioria das vezes, a gente tira a fralda e se der uma batidinha no vaso, já vai cair o cocô. Quem tem aquela duchinha perto do vaso, com a pressão da duchinha, também o cocô já sai todinho no vaso e é bem tranquilo. Quem não tem a duchinha pode usar um cartão de crédito, que as profissionais que me deram o curso ensinaram, um cartão de crédito velho, pode usar para raspar o cocô e colocar no vaso, ou algo que eu já usei às vezes também, é no tanque mesmo, eu coloco um baldinho embaixo e com a pressão da torneira do tanque eu tiro se ficou algum cocô grudado na fralda, vai caindo o baldinho e daí do baldinho eu jogo no vaso. Aí a gente coloca na máquina as fraldas, cocô e xixi, né, as fraldas de cocô e de xixi a gente coloca junto porque elas já estão semi-limpas, né? Já estão sem cocô ali, então não tem problema, não vai estragar a máquina. Coloca tudo na máquina, faz uma lavagem rápida de 30 minutos, pode ser só com água, sem sabão ainda, para tirar todo aquele excesso ali. E depois faz uma lavagem mais completa, de preferência com duplo enxágue, para tirar bem o sabão, para não ficar nenhum resíduo, só com sabão. Então a gente coloca umas 2 colheres de sopa de sabão líquido sempre e faz essa lavagem mais completa só com sabão e com duplo enxágue. Saindo da máquina, a fralda vai estar pronta para secar, então também não tem mistério nenhum. É só colocar a fralda num varal, pode ser no sol ou pode ser na sombra, em algum lugar fresco. Não precisa passar, não precisa colocar em secadora. Na verdade, os absorventes até podem ser colocados em secadora, mas as fraldas que têm esse material impermeável não podem ser colocadas porque elas vão danificar, nem em água muito quente, né, em temperaturas muito quentes, nem em secadora. Então seca no sol mesmo ou no vento e pode ser usada nos bebês já. Sobre o tempo de uso,
muita gente não tem essa informação, mas o recomendado, sendo fralda descartável ou fralda ecológica, o mesmo serve para absorventes femininos, tanto descartáveis quanto ecológicos. O recomendado é a cada 3 horas ser trocada a fralda. Sobre o custo, que todo mundo tem essa dúvida também. Sim, vale muito a pena. Eu nunca comprei fralda descartável, né? Como eu contei, a Maria eu acabei usando misto, fralda descartável e fralda ecológica, porque na época eu não tinha muito apoio, não tinha muita informação sobre as fraldas ecológicas e acabei ganhando no meu chá de fralda muita fralda descartável e aí eu fui usando, assim, era o que eu tinha para a época e fui usando as descartáveis junto. Mas quando acabaram aquelas que eu já tinha, eu comecei a usar só as ecológicas e nunca comprei fralda descartável. Então eu não tenho a menor noção de valor, mas eu já fui buscar essa informação e o que eu sei é que a média de gasto, né, a média de investimento por 2 anos calculada usando fraldas descartáveis é de 6 a 8 mil reais com fraldas descartáveis. As fraldas ecológicas você consegue fazer um enxoval para usar nesses 2 anos ou para os próximos filhos também. Eu tenho várias aqui que eu usava na Maria e uso na Clara, ou como eu mostrei essa daqui que já veio de outra família e eu ainda usei nas duas. A gente gasta menos de 2 mil reais. Então o custo com certeza é muito mais baixo, é um investimento muito mais baixo, fora todos os outros benefícios. O preço médio de cada fralda hoje é em torno de uns 50 a 70 reais. Valor bem tranquilo, né? O número de fraldas indicado para começar, né, para ter um enxoval, é 20 fraldas, de 20 a 25 fraldas. É tranquilo para lavar a cada 2 dias e para usar no bebê desde quando nasce, que troca mais vezes, até o desfraude. Eu já fui questionada algumas vezes sobre a quantidade de água que a gente acaba gastando na lavagem, né? E já me questionaram assim, nossa, vale mesmo a pena? Vai economizar, né? Não vai poluir pelas fraldas descartáveis, mas vai gastar um monte de água. E assim, eu não tenho todo o conhecimento para dar uma explicação técnica completa para vocês sobre toda a poluição do processo de produção das fraldas descartáveis. Mas eu já sei, eu já aprendi que comparando, né, a água que a gente gasta na lavagem das fraldas ecológicas é 1000 vezes menor do que toda a água que é usada e que é poluída durante todo o processo de produção das fraldas descartáveis, de transporte e de entrega das fraldas descartáveis. E as fraldas ecológicas, elas são feitas artesanalmente, né? Eu só compro de mães empreendedoras, mães que produzem as fraldas, então não envolve todo esse processo de poluição e nem se compara, então nem existe essa dúvida, nem existe essa comparação. Sobre os químicos, existe um ciclo que a fralda descartável também gera na pele da criança, que é assim, como ela tem químicos, né, dentro dela, na produção dela, da fralda descartável, entrando em contato com a pele do bebê, vai causar alergia, né? Vai causar atrito e vai causar lesão ali na pele. Então, por causa disso, já é indicado, né, e a maioria das mães fazem, usar pomada de prevenção da assadura sempre. Então, a gente forma aquela camada de pomada na pele do bebê, que é para proteger a pele de entrar em contato com as toxinas que tem na fralda descartável. Só que essa camada de pomada também não é tão simples de tirar. Então é provável que mães que usem fralda descartável não vão conseguir limpar o bumbum do bebê com algodão e água morna ou com algodão e chá de camomila, porque essa camada de pomada, ela gruda mesmo na pele e é muito mais difícil de tirar. Tem muitos produtos químicos e acabam usando lenço umedecido para conseguir limpar o bumbum do bebê e da criança na hora das trocas,
que também é cheio de químicos que agridem a pele do bebê. E acabam até tirando proteção da pele do bebê. Então, todo esse ciclo não acontece com as fraldas ecológicas. Por elas não terem todos esses químicos, a gente pode usar direto, né, com a pele do bebê, não precisa da pomada e não precisa do lenço umedecido. Então, a gente evita todo esse contato de todas essas toxinas com a pele do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. As dúvidas que ficarem, vocês podem me mandar aqui que eu respondo. Eu acho que vale lembrar que, além de todos os benefícios da fralda em relação ao bebê, o principal, o maior de todos, é a gente passar já essa consciência para os nossos filhos, né? Já ensiná-los a usar fraldas ecológicas, a usarem menos plástico no dia a dia e na vida inteira, e assim poluir menos e cuidar um pouco mais do lugar onde a gente vive, onde eles vão viver e onde os filhos deles viverão também. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo!